X, aquele que multiplica a sua chance de aprovação. A gente está aqui no X do Enem. Vamos falar um pouquinho de alguns temas interessantes aí para que a gente acredita que possa cair nas provas. E vamos dar uma olhadinha então numa questão que o assunto é bastante interessante, é bastante comum dentro da citologia. A gente vai falar um pouquinho sobre a parte de fermentação. Então vamos dar uma olhadinha aqui. É aconselhável que em uma maratona o atleta inicie a prova em baixa intensidade e gradualmente vá aumentando os passos de modo a atingir uma maior velocidade mais próximo ao fim da prova. Então, galera, você vai mandar aquela corridinha, aquela maratona que você gosta de fazer, você vai começar o quê? Devagar, lentamente. Você não pode já meter o pé e sair correndo, você tem que começar devagarzinho. E, bom, um corredor despreparado começou a corrida em alta velocidade e logo sofreu com dores musculares devido à liberação de ácido lático produzido por seus miócitos. Então, quer dizer, o cara não estava treinado, o cara não sabia o que fazer e começou a corrida acelerando, ao invés de começar devagarzinho. E logo assim que ele já começou acelerando, já começou a sentir dores musculares por conta do ácido lático. Miócito, pessoal, célula muscular, para quem não sabe. Bom, as células musculares são facultativas e considerando que o atleta que iniciou a prova em alta velocidade está em um ambiente onde existe oxigênio suficiente disponível, o que justificaria a presença de seus miócitos, a preferência dos seus miócitos em executar a fermentação. Então, pessoal, vamos dar uma olhadinha aqui nos processos de fermentação que a gente conhece, pelo menos os mais tradicionais. A glicose ela é convertida até piruvato, num processo citoplasmático que a gente chama de glicólise, e a partir do piruvato, a célula vai produzir determinados compostos, depende da célula. Por exemplo, a gente tem célula que produz álcool etílico, etanol, a gente tem célula que produz ácido lático, algumas células ácido acético, outras ácido butírico. Então existem várias modalidades de fermentação e o processo de fermentação em si é um processo que visa a produção de energia. A gente vai dar uma olhadinha já já e vai ver que essa produção de energia não é grandiosa. São poucos ATPs produzidos, mas é o que muitas vezes a célula tem para produzir. Ela precisa de energia e é o mecanismo que ela tem. E algumas células são facultativas, ou seja, ela pode fazer a respiração aeróbica ou ela pode fazer a fermentação. Ela vai optar por uma ou por outra modalidade, dependendo da necessidade dela. Nessa questão que a gente deu uma olhada agora, a questão é o ácido lático. O ácido lático é produzido por células musculares. As nossas células musculares têm capacidade de produzir o ácido lático, que é um composto bastante agressivo para as células e causa dor. E aí, a grande questão é, se a fermentação é um processo que produz o ácido lático que gera dor, é um processo que não gera tanta energia quanto a respiração celular, por que a célula muscular do cara preferiu produzir o ácido lático ao invés de querer produzir a energia de um modo convencional usando oxigênio? Dá uma passadinha aí então. Então olha aqui, vamos ver um esqueminha básico da fermentação, pessoal, bem simplificado. O processo em si visa quebrar a glicose, chegando a ter o ácido pirúvico. A partir do momento que a gente tem o ácido pirúvico, os hidrogênios liberados na quebra da glicose, eles são inseridos nas moléculas de ácido pirúvico e a partir daí esse ácido pirúvico vai virar um outro composto. Aqui a gente está vendo ácido lático, álcool etílico. São as duas fermentações mais importantes que vocês têm que dar uma olhadinha para o Enem. Na produção de ácido lático, que é o que a gente está falando aí na questão, a célula gera um composto que é tóxico, e a gente vê que o resultado a nível de ATP são 4 ATPs, considerando o gasto de 2, lucro 2 ATPzinhos. Então, a célula está produzindo um composto tóxico, está lucrando só 2 ATPs. Vamos lembrar da respiração aeróbica. Na respiração aeróbica, a célula vai produzir uma quantidade muito maior de ATPs, sei lá, 30 ATPs, e não produz algo tóxico, não produz ácido lático. Então, você tem mais ATP, você não tem um composto tóxico, desde que você tenha oxigênio. O cara tinha oxigênio. Por que a célula dele optou por essa modalidade, que é uma modalidade pouco lucrativa, que é uma modalidade que gera um composto tóxico, ao invés de escolher a modalidade aeróbica? Vamos olhar uma coisinha aqui. Se a gente fosse pensar a partir do piruvato, a partir do ácido pirúvico, usando o oxigênio, olha o que a célula tem que fazer. Você tem oxigênio disponível, a célula vai fazer a respiração aeróbica. Maravilha. Ela vai percorrer todo o ciclo de Krebs, vai percorrer toda a cadeia transportadora. Olha a quantidade de reações químicas, imagina o tempo que isso vai levar.
O saldo energético é bom? Sim, o saldo energético é maravilhoso. Porém, o tempo gasto não é algo muito interessante. E se você está numa corrida, se você precisa de energia de imediata, a sua célula, por incrível que pareça, ela vai optar pela fermentação. Por quê? Porque ela vai te dar ATP imediatamente. É pouco, mas pelo menos é muito mais rápido do que esse processo. Isso aí, por exemplo, explica as questões dos exercícios aeróbicos e anaeróbicos que a galera curte fazer na academia. Quando você vai fazer um exercício aeróbico, o que você faz? Uma repetição intensa, mas com uma carga muito leve. Por quê? Se você meter uma carga pesada, a sua célula vai precisar de muita energia para aquilo ali. Então ela vai optar pela respiração da modalidade de fermentação. Na verdade, ela vai fazer a fermentação porque é mais rápido, simplesmente. Não importa que vai gerar um composto tóxico, isso não é a preocupação. A preocupação é ter energia imediatamente. Então essa foi a situação do nosso atleta. Então agora vamos seguir aqui. E na questão então, o que ele fala? O corredor, ele começou a corrida em alta velocidade. Ou seja, de cara ele já deu um pique legal na corrida e o corpo dele entendeu que ele precisava de muita energia naquele momento. Pô, se você precisa de muita energia, meu amigo, vamos fazer fermentação, porque aí eu ganho ATP numa velocidade maior. E aí, obviamente, o ácido lático foi liberado, agrediu as células dele e aí começou a sentir dores musculares. Vamos ver as opções que a gente tem aqui. O processo de fermentação fornece muito mais ATPs por mol de glicose em relação à respiração aeróbica. Claro que não. Fermentação, 2 ATPs. Respiração aeróbica, você vai ter pelo menos uns 30 ATPs aí. Então, essa opção não tem nada a ver. Na letra B, em caso de falta de preparo físico, as células musculares optam primeiramente pelo processo de fermentação. As células vão optar pelo processo de fermentação, mas não é uma questão de falta de preparo físico necessariamente. O cara fez errado, ele começou a correr com uma grande intensidade, mas isso aí não é simplesmente uma questão de preparo físico. Na letra C, em situações onde a energia é necessária de modo imediato, é comum as células musculares optarem pela fermentação, pois ela é uma via mais curta que a respiração e, portanto, pode fornecer ATPs mais rapidamente. Essa aqui provavelmente é a nossa opção mais interessante. Só dá uma olhadinha nas outras. Células facultativas preferencialmente optam pela modalidade de fermentação, mesmo em ambientes oxigenados. Não. Se tem oxigênio, cara, a célula vai preferir usar o oxigênio, porque o uso do oxigênio te fornece uma quantidade de ATPs muito maior por glicose. A questão aqui não era o ambiente oxigenado, a questão aqui era que o cara precisou de muita energia imediatamente. E na letra E, as mitocôndrias dos miócitos dos mamíferos não são capazes de fornecer energia suficiente e por isso sempre necessitam recorrer ao processo de fermentação para gerar ATPs extras. Não, isso não vai acontecer sempre, isso só em situações de extrema necessidade. Então, galera, a nossa resposta mais interessante provavelmente fica com a letra C. E é isso aí.